Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Bloomberg Linha. Com dívida de 800 milhões de reais, CVC entra na mira da gestora de ativos estressados WNT. A WNT ela tem como estratégia criar uma posição relevante dentro de uma empresa em dificuldade. Por ela estar em dificuldade, eles conseguem um desconto muito forte na entrada, começam um processo de turnaround para conseguir vender essa participação num valor mais alto e aí consegue ter a rentabilidade dessas transações de altíssimo risco. Por outro lado, a CVC ela vem passando por muita dificuldade desde 2019 e parece que ela está na característica correta para um fundo nessas características conseguir ganhar dinheiro. Vamos entender um pouco desse caso aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso rápido. No dia 24 de setembro, a gente vai dar início à última turma de 2024 do Price Strategy Program. Nesse curso, a gente vai apresentar todo o ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente e para a empresa e como que a gente alinha estrategicamente a companhia utilizando o pricing. É o nosso curso de maior NPS, a gente vai trabalhar mais de 11 modelos de precificação no Excel e ele é destinado para quem trabalha com pricing em grandes empresas, consultores de estratégia e quem é líder de companhia e tem price como tomada de decisão estratégica. Então entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da última turma de 2024 do Price Strategy Program, um curso 100% comigo, via Zoom ao vivo, 3 semanas, 2 noites por semana. Vejo vocês em setembro. Bom, vamos começar aqui entendendo um pouco da estratégia da WNT. Ela começa a analisar empresas que geralmente têm um nível de endividamento muito alto e começam a fazer algumas posições relevantes até para conseguir influenciar na tomada de decisão da empresa. Geralmente essas empresas têm um nível de endividamento muito alto que não vai ser pago. E aí o que eles fazem? Ou eles compram a dívida e depois convertem isso em participação, ganhando um desconto muito forte nesse processo, mantendo a empresa viva, e aí começa todo o processo de turnaround para tentar valorizar a empresa e conseguir recuperar muito mais do que eles colocaram dentro dessas transações. Né? Eles fizeram isso com várias empresas e recentemente tem um pipeline muito interessante de empresas que eu queria contar aqui para vocês a partir de agora. Né? Bom, vamos começar aqui no dia 7 de junho de 2022. Restock pode converter 1,6 bilhão de reais em dívida, ganhando uma segunda chance. Basicamente, o que a WNT fez, ela entrou como uma empresa credora da companhia, sabia que não ia receber, negociou aí com os acionistas a conversão dessas dívidas em participação, e aí a empresa fica com um nível de endividamento muito mais baixo, e eles ficam com uma posição relevante dentro da companhia, e aí começa todo o processo de turnaround. Eles fizeram isso na Restock, depois no dia 12 de maio de 2023, gestora WNT compra 15% da Light, na véspera do anúncio da recuperação judicial. Mesma estratégia. Depois, no dia 23 de junho de 2023, a acionista bagunça a sala de estar da West Wing e pede a destituição do board. Então também entrou com a mesma estratégia aqui na West Wing. No dia 24 de julho de 2023, Trades Club, agora se chama só TC, celebra novo acordo de acionistas com a chegada da WNT e saída de Ferri e Ramaciotti, que eram os acionistas principais da companhia. E a última transação aqui divulgada para o mercado foi essa daqui, ó. No dia 22 de novembro de 2023, Metal Frio é avaliada em 1,4 bi de reais em conversão de dívida em ações. Grupo de novos acionistas, liderado pela WNT, terá 34% da fabricante de refrigeradores. Bom, então a gente já entendeu um pouco de como que é executado a estratégia da WNT. Obviamente a gente tem que ver se esse processo de turnaround em todas essas empresas vai dar certo para eles verem, né? Para a gente conseguir apurar se essas operações foram rentáveis ou não, né? Bom, por outro lado, a CVC. A CVC, como eu falei para vocês, é uma empresa que está com bastante dificuldade. E parece que a WNT ela enxergou na CVC uma empresa boa para eles executarem exatamente a mesma estratégia. No dia 21 de agosto de 2024, ações da CVC saltam acima de 20% e lideram altas no Ibovespa. O que aconteceu? A WNT gestores de recurso atingiu uma participação acionária de 5,01% do capital social da empresa. Ou seja, já estão montando uma posição dentro da companhia
eventualmente para executar a mesma estratégia que eles executaram ou estão executando nessas outras empresas, né? Bom, como eu falei para vocês, a CVC é uma das empresas que vem passando por muita dificuldade desde 2019. Muito azar, né? Eu gosto de até mencionar isso nas minhas aulas de análise de demonstrações financeiras, evaluation, para os meus alunos do Strategy and Finance Program e do General Business Program, né? Vamos relembrar um pouco da maré de azar que a CVC está enfrentando desde 2019? Então vamos lá, pessoal. No dia 13 de maio de 2019, CVC negocia reacomodação de passageiros da Avianca Brasil em seus voos. Bom, como a gente lembra, a Avianca Brasil ela quebrou, saiu do país, já tinham sido vendidas várias passagens via CVC dentro dessa companhia e também pacotes aéreos, né? Quem teve que honrar com essas transações? A CVC. E aí o que aconteceu? No dia 30 de outubro de 2019, olho no Nordeste, veja a evolução das manchas e quando ocorreu o pico do desastre que completa 2 meses. Ou seja, isso daqui foi lá em setembro, agosto, mais ou menos, né? Bom, vários pacotes de viagem para o Nordeste foram cancelados, obviamente, por causa desse desastre ecológico. Quem que vocês acham que teve que honrar com esses pacotes? A CVC também, né? Aí, no dia 1º de outubro de 2020, impacto da pandemia faz CVC rever prejuízo para 1,15 bilhão de reais no primeiro trimestre. Ou seja, a pandemia começou em 2020 e isso trouxe um impacto frontal em todas as empresas de turismo. A CVC não ficou de fora desse impacto. E também teve mais uma coisa interessante, hein, pessoal? No dia 3 de agosto de 2020, a CVC encontrou uma fraude contábil. CVC, erros contábeis somam 362 milhões de reais e empresa vê indícios de fraude. E para completar a maré de azar, no dia 20 de dezembro de 2021, CVC reacomoda clientes da Itapemirim após suspensão das operações. Bom, eu acho que vocês lembram também que a companhia aérea Itapemirim entrou com uma alternativa aqui dentro dos players de aviação no Brasil. A CVC era parceira da Itapemirim, vendeu um monte de passagem, um monte de pacote e ela quebrou. Quem teve que honrar tudo isso? A CVC. Então, vocês já perceberam que a CVC passou aí de 2019 até agora, recentemente 2021, 2022, por uma maré de azar muito grande. Isso trouxe um impacto nos resultados? Com certeza. Vamos pegar os resultados mais atuais aqui da companhia para a gente ver como que ela está hoje. Então vamos lá, pessoal. Para quem está vendo aqui na tela, eu estou pegando aqui o resultado do primeiro semestre. Então vamos lá. Reservas confirmadas, uma queda de 14,5%, chegando a 6 bilhões e 720. Reservas consumidas é uma queda de 13,3%, 6,5 bilhões de reais. Ou seja, na parte de reservas, uma queda expressiva aqui em relação a 2023. Receita líquida, um crescimento de 8,2, chegando a 611,4 milhões, com o take rate aumentando para 9,3 em relação a 7,4, ou seja, estão cobrando mais para fazer essa intermediação para a construção dos pacotes para os clientes. Eles fizeram um processo de corte de despesa muito forte nesses últimos anos. E isso está dando resultado. Por quê? O EBITDA ele cresceu 127 milhões de reais comparado o primeiro semestre de 2023 com o primeiro semestre de 2024, um crescimento de 906%, chegando a 141 milhões de reais. EBITDA ajustado teve um crescimento ainda maior, chegando a 156 milhões de reais, uma margem EBITDA ajustada de 25,6%. No entanto, a empresa está com um nível de endividamento lá na casa do chapéu, até porque ela teve que se endividar bastante para conseguir rodar dentro de todos esses problemas que ela enfrentou nesses últimos anos. Então, o lucro líquido foi prejuízo de 56,5 milhões. No entanto, houve uma queda de 80,8% nesse prejuízo líquido, porque tinha sido 294 milhões de prejuízo no primeiro semestre de 2023. Então, em termos operacionais, a CVC está melhorando? Está melhorando, tá? No entanto, quando a gente pega aqui a posição de dívida dela, ainda está bastante alta. Então, para quem está vendo aqui na tela, a posição de dívida no final do segundo trimestre de 2024, dívida bruta, 799 milhões de reais, 800, se a gente for arredondar. Diminuiu porque era 891 no segundo trimestre de 23. No entanto, o caixa diminuiu para caramba. Diminuiu de 646 para 244, o que fez a dívida líquida da empresa mais do que dobrar. Era 245 milhões, foi para 555 milhões.
O EBITDA pelo menos está melhorando. Por quê? Porque o dívida líquida sobre EBITDA é o índice de proteção dos debenturistas ou dos credores da companhia para saber se você pode dar mais prazo para essa dívida ou se eventualmente se você não cumprir o índice de proteção, essa dívida automaticamente passa para curto prazo. Então a empresa ela está com uma situação delicada em termos de endividamento. Vamos pegar o balanço da companhia? O balanço da companhia também mostra que ela vai ter alguma certa dificuldade aí nos próximos 12 meses. Por quê? Porque você tem aqui, ó, posição de ativos circulantes no final do primeiro semestre de 2024. 2 bilhões 207 contra uma posição de passivo circulante de 2 bilhões 372. Ou seja, se você tem mais passivo circulante do que ativo circulante, índice de liquidez corrente menor do que 1, a empresa vai passar por dificuldade nos próximos 12 meses. Né? Isso porque eles ganharam bastante prazo com as debêntures. Só para vocês terem uma ideia, no curto prazo, ou seja, nos próximos 12 meses, eles têm 74,9 milhões de debêntures a vencer. Então vamos precisar gerar caixa para conseguir pagar e honrar essas debêntures. No longo prazo, são 630 milhões de debêntures a vencer. Então, se você junta os dois, dá lá os 800 milhões de reais que a gente viu de dívida bruta da companhia. No entanto, você tem que honrar a índice de dívida líquida sobre EBITDA, que são as proteções, até para esses 630 se manterem ali no longo prazo, para não apertar o curto prazo da companhia. Então, a situação está difícil? Olha, a situação está difícil. Precisa gerar caixa para você conseguir honrar essas dívidas de curto prazo que a empresa tem, né? Bom, posição de patrimônio líquido 564 milhões de reais contra 608 do começo do ano, ou seja, diminuiu o patrimônio líquido da companhia, principalmente por causa desta continha aqui, pessoal. Prejuízos acumulados 2 bilhões 301 e boa parte desses 2 bilhões 301 foram acumulados nesses últimos anos, passando toda aquela dificuldade que eu mostrei para vocês, né? Bom, geração de caixa, pessoal. A geração de caixa operacional da empresa foi negativa 4 milhões de reais, mas melhorou bastante porque tinha sido uma queima de 263 milhões de reais no primeiro semestre de 2023. No entanto, com 4 milhões de fluxo de caixa das atividades operacionais negativo, com 52,6 milhões de fluxo de caixa das atividades de investimento também negativo. E ainda devolvendo para as fontes de financiamento 192 milhões, eles tiveram uma queda na posição de caixa de 238,7 milhões só nesse primeiro semestre. Começaram com 482 milhões, terminaram com 244. No entanto, quando você dá uma olhada aqui na evolução dos números da CVC comparados com 2023, a empresa está melhorando. Então, ela já está conseguindo ter alguns índices operacionais positivos, EBITDA crescendo bastante, margem EBITDA de 25%, só que está com um prejuízo líquido. Se você resolver o problema das dívidas, que é a especialidade da WNT, eventualmente você já está vendo que a empresa já está quase gerando caixa operacional, já não vai ter aquela pressão dos juros das dívidas, eventualmente se eles executarem a mesma estratégia de converter dívida em participação. É um alvo muito interessante aqui que a WNT está analisando para fazer a sua estratégia de entrada, né? Bom, e como que tudo isso está refletindo no valor das ações, pessoal? Para quem está vendo aqui na tela, lá em 2019, começo de 2020, as ações estavam sendo cotadas a R$ 43,27. Sabe quanto está agora, pessoal? R$ 1,97. Então a empresa está no chão. Está no chão mesmo. Quando você pega o market cap aqui, está 1,035, ou seja, 1 bilhão e 35 milhões. Quando você pega o índice Market to Book Value, você pega lá 1 bilhão 035 contra 560 milhões mais ou menos que eles têm no patrimônio líquido lá do balanço do primeiro semestre de 2024, dá mais ou menos um Price to Book Value ali próximo de 2. Tá? Se você consegue converter os 800 milhões de dívida em participação, esse índice já fica próximo de 1. 1 é praticamente uma empresa que não mostra nenhum potencial de crescimento futuro. Se eles começarem a executar uma estratégia de crescimento que mostre potencial de geração de caixa operacional, aumento dessa perspectiva no futuro e acerto nos índices operacionais que a CVC já está executando, eventualmente você tem, só pelos múltiplos, um potencial de valorização dessa ação, uma rentabilidade alta dentro dessa operação que a WNT possivelmente pode executar aqui na CVC. E agora a gente entra na notícia principal para a gente entender se de fato a WNT está pensando em executar essa mesma estratégia aqui na CVC. Vamos dar uma lida de perto nessa notícia. Vamos lá.
Com uma dívida bruta de 800 milhões de reais, a CVC se tornou a nova aposta da WNT, gestora da Faria Lima, especializada em ativos estressados. Fundos sob sua administração compraram o equivalente a 5,01% da empresa, o que a tornou uma acionista relevante, segundo o comunicado do último dia 20 de agosto. 3 dias depois, tais fundos reduziram a participação para 3,34%, provavelmente uma tática de negociação, né? A empresa de viagens, uma das maiores do país, acumula prejuízos recentes de 2,3 bilhões de reais, renegociou dívidas em 2023 e tem uma amortização de debêntures previstas para o fim de novembro deste ano, né? Liderada pelo investidor Valério Morenga Júnior, a WNT se tornou mais conhecida nos últimos anos por adquirir participações relevantes de empresas em dificuldades financeiras, até em recuperação judicial como a Light, e participar ou conduzir processos de turnaround com a perspectiva de se beneficiar com a valorização posterior dos seus ativos, como eu já mencionei para vocês que é a estratégia deles, né? No comunicado ao mercado no último dia 20 de agosto, a CVC informou que a WNT não tem, por hora, intenção de alterar a composição do seu controle ou a estrutura administrativa, mas isso provavelmente vai acontecer, né? Procurada pelo Bloomberg Linha, a gestora não revelou os nomes dos cotistas dos fundos que montaram posição na CVC, nem quis fornecer informações adicionais do seu movimento. Abre aspas. Vemos como positiva a entrada de novos investidores, vistos os resultados positivos da companhia nos últimos 12 meses, fecha aspas, informou a CVC em nota enviada ao Bloomberg Linha. Finalizando, a entrada da gestora como acionista relevante do maior grupo de viagens do país ocorre no momento em que as ações da CVC acumulam uma queda de 35% nos últimos 12 meses. A companhia é avaliada hoje em 1,2 bilhão de reais na B3, a gente já viu que esse número diminuiu um pouco. O desconto nos preços das ações costumam ser um critério usado pelos fundos da WNT para guiar suas potenciais investidas, além do potencial de recuperação dos preços dos ativos após executar medidas de reestruturação. Bom, como a gente viu, de 2019 até aqui, a CVC ela passou por muita dificuldade mesmo, e isso foi refletido de uma forma até um pouco exagerada dentro dos financials da companhia, mas isso tem uma justificativa pelo índice de dívida que ela tem, que é muito alto atualmente. Como a WNT ela tem uma estratégia de, eventualmente, entrar como um sócio relevante dentro da empresa, mudar um pouco da gestão, e também a gente já viu em alguns casos passados, converter um pouco das dívidas em patrimônio líquido, ou seja, em participação da companhia, talvez essa estratégia ela dê muito certo dentro da CVC. Só que vai ter que combinar com todos os credores e também com os acionistas e controladores atuais da companhia. Será que a WNT ela vai ter habilidade para conseguir executar essa estratégia dentro da maior companhia, uma das maiores companhias de viagem no Brasil? É isso, a gente vai ver com cenas dos próximos capítulos, surgindo algum novo fato dentro desse caso, eu trago aqui no BTC News, tá bom? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.